Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. Só até aí os irmãos podem se assentar. O texto vai nos dizer qual é o maior mandamento. E se eu pudesse colocar um tema na mensagem de hoje para os irmãos, seria o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Se nesse exato momento, irmãos, o próprio Jesus estivesse diante de nós e permitisse que cada um de nós pudesse fazer uma pergunta para ele, a mais importante, a que desvendaria o segredo da vida, qual pergunta você faria? Um especialista da lei, um homem que vivia de perguntas, que sabia fazer perguntas, ele não perguntou a Jesus sobre a vinda do Messias, ele não perguntou a Jesus sobre o céu, ele foi à raiz de tudo e ele perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Na nossa correria, nós vivemos, trabalhamos, corremos, estudamos, mas muitas vezes, irmãos, não paramos para pensar qual é o motivo de existirmos, qual é o motivo da nossa existência nessa terra, qual é o propósito, qual é o pilar da gente estar aqui nessa terra. A Bíblia vai chamar a falta desse pensamento, dessa reflexão, de insensatez. É como a parábola do rico que Jesus conta, que ele junta muitas coisas e ele diz: agora eu tenho bens para muitos anos, eu posso aproveitar. E Jesus diz: louco, hoje pedirão a tua alma, para quem será? Ele acumulou tudo que a terra poderia dar, mas esqueceu do propósito maior, o propósito eterno. Ele tinha a vida que muitos queriam ter, mas ele não tinha a razão de ter a vida. E a resposta de Jesus, irmãos, não é uma nova lei, mas é a declaração suprema da nossa existência nessa terra, que é amar a Deus. Para isso nós existimos, irmãos, para amar a Deus. Porque o que Deus quer de nós é relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer intimidade conosco. O amor a Deus não é apenas um mandamento, mas é a única resposta digna que nós podemos dar a Ele. E hoje, irmãos, vamos aprender com o Senhor sobre amar a Deus, sobre este principal mandamento, que é o maior e principal de toda a Escritura. E vamos dividi-lo em três: como, porquê e a prova. Eu quero começar com o primeiro: como. Nós sabemos que devemos amar a Deus, mas como amar a Deus? Como nós podemos amar a Deus? Eu quero adiantar para você que Deus, ele não aceita sobras. Deus, ele requer tudo. Ele requer todas as nossas 4 partes do nosso ser. Todas as 4 partes do nosso ser devem apontar para Ele.
O texto começa lá no versículo 30, que vai nos dizer como amar a Deus. Ele começa: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração, irmãos, é a fonte da nossa paixão, é a bomba de sangue. Ele não é apenas a bomba de sangue, irmão. Na Bíblia, ele é o centro de comando, ele é o que comanda as nossas emoções, as nossas decisões, os nossos afetos. Amar a Deus de todo o coração é fazer dele a prioridade máxima, é a escolha de procurar Ele, de buscar a Ele, de buscar ter intimidade com Ele. Onde é que está o seu maior investimento? Onde você tem colocado a sua energia? Onde você tem investido o seu tempo mais precioso? Pense assim: amar a Deus de todo o coração é que nem uma mulher quando está grávida e sente um desejo incontrolável, e ela quer comer aquilo, e o homem tem que ir atrás para arrumar, porque ela não sossegará enquanto não se satisfazer do seu desejo. Nós não sossegaremos enquanto não se satisfazermos de Deus. Esse desejo precisa estar em nosso coração, de querer a Ele, de querer estar perto dEle. E muitas vezes nós protegemos muitas coisas, protegemos o nosso status, protegemos muitas coisas que nos impedem de ir a Deus, que nos impedem de ter mais dEle. Por isso que o texto lá em Provérbios vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Devemos guardar o nosso coração em Deus. Depois que o pecado, irmãos, ele veio na humanidade, depois que o pecado adentrou na humanidade, Deus, lá em Gênesis 6, ele vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O coração foi corrompido. O coração que antes era bom, justo, perfeito em Adão, se tornou mal. Todo o procedimento mal. Jeremias vai dizer: o coração é o mais corrupto de todos, quem o conhecerá? É mais enganoso do que todos os males. E o texto continua dizendo: eu, Senhor, esquadrinho e conheço os corações. Aleluia. Ele conhece, irmãos. Nós podemos enganar aos outros, mas nós não podemos enganar a Deus. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe o quão podre e pecador o nosso coração pode ser. Ele sabe disso. E sabendo disso, ele diz lá em Jeremias 31 que iria fazer uma nova aliança, não uma aliança que ele tinha feito com o povo de Israel quando tirou ele do Egito, quando tirou o povo da escravidão do Egito. Ele diz: essa é a aliança que farei, a nova aliança que farei com o meu povo. Na mente escreverei os meus mandamentos, e no coração escreverei também. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Tudo começa no coração. Lá em Ezequiel ele vai dizer: eis que porei um novo coração, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração disposto a amar a Ele, disposto a buscar a Ele. É um novo nascimento. É nascer de novo. Sabe por quê? Porque a Bíblia declara, Davi em seus salmos vai dizer, no Salmo 51, pois não te comprases em sacrifícios. Deus não quer sacrifícios. Do contrário, eu te daria. Mas o Senhor não se agrada de holocaustos. Você sabe o que Ele quer? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O Senhor quer um coração compungido, quer um coração que o ame, um coração que o busque, um coração que anseia pelo Senhor. É um novo coração, um coração que quer a Deus. Como amar a Deus, irmão? De todo o coração. Mas não apenas de todo o coração. O texto continua: e de toda a tua alma. A alma
Nós somos uma alma dentro de um corpo. E cada um de nós somos diferentes um do outro. Deus nos fez singular. Amar a Deus de alma é amá-lo com a sua personalidade, é amar com os seus dons, é amar com a sua energia de vida. Não é gostar, porque há muitos que só gostam de Deus, mas é sentir uma necessidade incondicional dele, sentir que você necessita dele, porque o que o ar é para os pulmões é tudo. Sem o ar nós não existiríamos. Assim Deus deve ser para nós, tudo. Você pode até gostar de Deus e não amá-lo. Isso pode acontecer, irmão. Você gostar de Deus é como alguém que vai para a academia e vai para o hobby. Ele vai lá, tira a sua fotinha no Instagram, vai-se embora para casa e treina. Treina quando está fácil. Se o tempo aperta, se o trabalho exige, a preguiça bate, ele nem vai para a academia. Ele nem está nem aí, não faz diferença para ele. Mas uma pessoa que ama de toda a alma fará a diferença. Ele sabe que uma necessidade estará ali. A preguiça pode bater, a luta pode bater, mas ele não vai deixar, porque ele sabe que buscar a Deus é uma necessidade da nossa alma. A nossa alma anseia pelo Deus vivo. Mesmo quando o corpo dói, mesmo quando a luta aperta, nós estamos lá buscando a Ele. Muitos amam a Deus pelo sucesso, gostam de Deus pelos milagres. Muitos buscam a Deus pelo que Deus pode oferecer. E Deus é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o que Ele mais quer de nós é se relacionar com nós. Porque naquele grande dia vai ser eu e Deus, você e Deus. E você vai ter que prestar conta de tudo que Ele deu para você, da energia, da vida, da provisão que Ele te deu. Tudo. E vai ser só você e Ele. O amor da alma diz: eu te amo, mesmo que eu continue no deserto, eu te amo, porque tu és a minha razão de viver. É como o Espírito Santo diz lá em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado no curral, e não haja gado nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pode faltar, Senhor, pode vir no deserto, mas eu não solto o Senhor. Eu não solto Ele, porque tudo está nele, porque Ele tem o melhor para nós, porque a recompensa dele é muito melhor e maior do que o mundo pode nos dar. Sabe por quê? Sabe por que uma pessoa chega a esse nível? De mesmo apertar, de mesmo vier a dificuldade de dizer: eu vou servi-lo, eu vou adorá-lo. Davi, em seus salmos, ele responde isso dizendo: assim como a corça anseia pelas águas, Deus, assim a minha alma tem sede de ti. É uma sede de Deus, é uma fome e sede de Deus. Se você não sentir fome e sede de Deus, pouco adiantará pouca coisa. Vir aos cultos, viver uma vida religiosa, se o seu coração não estiver inflamado pelo Senhor. Amar Ele de toda a alma. Deus não quer, irmãos, um clone de Pedro, de Paulo. Deus quer cada um de nós, com as nossas diferenças, com as nossas singularidades. Ele te amou primeiro, Ele te quer. Ame a Ele com toda a sua alma. Mas o texto continua dizendo: não só de toda a sua alma, mas de todo o seu entendimento. O entendimento, irmãos, é como fosse o GPS da fé. Ele vai guiar você na direção certa. O amor a Deus, ele não pode ser cego. Ele tem que ser um amor iluminado. Amar a Deus de todo entendimento é conhecer. É conhecer a Deus. Quando você estuda, quando você medita na palavra, você conhece a Deus. E o crescimento é como você planta uma
está lá crescendo. O crescimento é invisível. Cada vez que você vai nas Escrituras, cada vez que você gasta tempo lendo a palavra, algo de Deus está sendo gerado em você, e você não consegue ver, mas no momento certo vai vir a luz, vai vir a tona. Os frutos vão sair, porque é impossível não sair, irmão. É impossível. Você não vai deixar entrar na sua casa, usar o seu banheiro, comer na sua mesa, sentar no seu sofá, um desconhecido que bateu na sua porta. Você não vai deixar, nenhum de nós vai deixar, mas nós deixaremos quem conhecemos. Nós vamos deixar quem conhecemos. Assim também, na Jerusalém celestial, irmãos, só vai entrar quem conhece o Senhor, e quem é conhecido por Ele. Talvez você diga, irmão, eu conheço. E eu te digo, será mesmo? Será mesmo que conhecemos a Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura das Escrituras? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Será que conhecemos mesmo o Senhor? Será que reconhecemos o que Ele requer de nós? Isso me lembra, irmãos, de pessoas que conheciam a Ele, porém as suas luzes estavam apagadas. E quando chegaram para o noivo, Ele disse, não vos conheço. Quando você conhece a Deus, através da Escritura, o seu amor vai ficar mais robusto. Você vai amar a Ele não só com emoções, mas com entendimento. Porque muitos têm sido enganados. Porque muitos têm caído em falsos ensinos. Porque são movidos por emoções. E Deus não quer somente as suas emoções, Ele quer o seu entendimento. Ele quer que você busque a Ele com entendimento. Busque conhecê-lo a Ele. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, ele vai dizer a maior tragédia, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandesse a luz do Evangelho. O entendimento de muitos tem cegado nessa última hora, sem entendimento de buscar a Deus, de conhecer quem Deus é, o que Deus fez, o que Ele requer de nós, o que Ele tem preparado para nós. Eu não estou dizendo de você buscar aqui, eu estou dizendo a sua vida fora desses mundos. Porque aqui é muito fácil, irmãos. É muito fácil sermos crentes dentro de 4 paredes. Eu quero ver no mundo mal brilhar e ser o bom perfume de Cristo. Porque para isso nós fomos chamados. Para isso Deus nos tirou do lamaçal do pecado em que vivíamos. Para ser testemunhas do Senhor nessa terra. Para testemunhar que Deus é aquele que salva, que liberta, que cura. Que tem uma recompensa muito melhor e maior. Por isso que Deus vai dizer lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo tem perecido porque eles não buscam mais conhecer a Deus. Não há mais um desejo, um amor por ler a palavra do Senhor. Oh, irmãos, imagine só. Um dia você encontrar aquela pessoa que foi queimada. Vou traduzir essa palavra para você. Aquela pessoa que foi comida por leões, que sofreu escárnio, que morreu, para que você tivesse a Bíblia na sua tradução, na sua casa, e você deixa empoeirada, e não busca ler e conhecer a Deus, enquanto o coração é o motor, é aquilo que vai nos impulsionar. O entendimento é o GPS que vai nos mostrar que nós estamos na direção certa. O conhecimento de Deus, para que o nosso amor, ele não seja só em emoções, mas seja um amor com raízes firmes em Deus, firmes na Escritura. Mas só não basta de todo entendimento. O texto ainda acrescenta, Jesus ainda acrescenta, e de toda a tua força. A força é o seu amor, é a ação prática, é a parte que o mundo vê. Amar a Deus de força é serviço, é sacrifício, é contribuição, é obras, é a prática que vai evidenciar o seu amor pelo Senhor. O próprio Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos que você tem dado? Quais são os frutos que tem evidenciado que você realmente nasceu de novo? Que você ama o Senhor? Pense como alguém que passou 5 anos estudando numa faculdade para ser médico. Mas o
teste real vai se dar no consultório. O teste real de que servimos ao Senhor vai se dar quando os frutos vierem, quando pisarem no nosso calo, quando estivermos nas rodas dos amigos, quando estivermos na escola, no trabalho, na vida diária. É ali que os frutos são evidenciados, é ali que mostramos a quem servimos. Será que omitimos? Será que nessa última hora, irmãos, muitos têm se calado, não têm visto mais os servos de Deus, aqueles que amavam o Senhor, aqueles que testemunhavam do Senhor, aqueles que eram obedientes ao Senhor? Porque Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e o Pai o amará. Se você guardar os mandamentos do Senhor, é uma evidência que você o ama de verdade. Sabe o que é amar o Senhor? De toda força. É como Paulo lá em 2 Coríntios 11, onde ele vai dar uma lista de coisas que ele já passou, que nós já lemos isso. Que ele vai falar que passou muitas vezes açoites, passou muitas vezes naufrágios, perigo, fome, nudez. Muitas vezes. Por que ele fez tudo isso, irmão? Por que ele escolheu sofrer todas essas coisas? Porque ele amou a Deus de toda a sua força. Aleluia. Ele escolheu amar a Deus. Lembre-se, amar a Deus não vai te isentar de lutas. Você vai ter lutas e Jesus nunca enganou ninguém, mas vai te dar forças para suportá-las, mas vai te dar forças para vencer a luta, mas vai te dar forças para passar por cima. Amar a Deus de toda a força, mesmo que a dificuldade se revele, mas a força do seu amor pelo Senhor, ela vai prevalecer, porque está escrito na Escritura que nada nos separará do amor do Senhor. Nada, irmão, pode nos separar, nada pode nos tirar das mãos dele, apenas nós mesmos, apenas as nossas escolhas diárias. Porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Haverá uma cruz e você tem que carregá-la, porque Jesus carregou a sua, porque Jesus carregou o peso que era para nós carregarmos, e nós não conseguiríamos carregar, mas o Senhor carregou por nós. E aqui chegamos, irmãos, ao segundo. Por quê? Sabemos que devemos amar a Deus, sabemos como amar a Deus de todo o nosso ser, mas por que amar a Deus? Porque nós devemos amar a Deus. Se Deus exige o nosso todo, irmão, exige que nós nos entreguemos a Ele com tudo que somos, por que então nós temos que se entregar dessa forma? Se entregar tão radical a Ele? Porque o nosso amor, irmãos, o nosso amor a Deus não é o ponto de partida, mas é a resposta a algo muito maior que Ele fez por nós, mas é a resposta ao maior presente já dado. Nós amamos os nossos pais, nós o amamos porque eles nos deram a vida, porque eles se sacrificaram por nós. Com Deus é a mesma coisa, só que em escala muito maior e eterna. O texto diz, no livro que estamos estudando, em 1 João 4,19, vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Ele te amou primeiro. Antes de você amá-lo, Ele já te amou. Aleluia. Ele amou você, mesmo com suas falhas, mesmo com seus defeitos. Ele escolheu te amar. Ele sofreu numa cruz por você. As suas mãos foram pregadas numa cruz por você. Ele sangrou, Ele foi transpassado, Ele sofreu escárnio, Ele sofreu um abandono por você. Quem faria isso por você? Seu pai faria isso por você? Ser transpassado, ser moído? Sua mãe, seu cônjuge? Quem faria isso por você? Mas o Senhor prova o seu amor, dando a coisa mais preciosa que Ele tinha por você, o seu filho, para morrer numa cruz. Ele deu a coisa mais importante, irmãos, para nós. Ele pagou o preço. E não era quando a gente era bom, e não era quando a gente queria Ele, mas era quando a gente era inimigo dele. Era quando a gente nem queria saber dele. É quando a gente dava as costas para o Senhor e vivia os próprios prazeres. Ele nos amou ali. Talvez a gente até amasse alguém
que a gente considerasse bom, mas alguém ruim, alguém que faz o mal, alguém que vira as costas para nós todos os dias. Esse foi o amor do Senhor. Ele nos amou quando nós estávamos cegos e perdidos nos nossos pecados. Ele despiu-se de sua glória, Ele deixou a sua glória no céu e se humilhou a ponto de virar um ser humano por você. Ele deixou a sua majestade e virou um ser humano por você e sofreu por você, porque Ele te amou. Deus não nos deu um presente temporal, Ele deu a si mesmo. Ele enviou seu Filho, ofereceu como um único sacrifício. Por isso que João 3,16 é a maior declaração de amor da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acha mesmo que o nosso maior problema é a nossa vida financeira? Você acha mesmo que o nosso maior problema é as coisas que passamos? Não, o nosso maior problema é a morte. É a morte eterna, porque dela ninguém pode escapar. Nós não poderíamos escapar dela. É o nosso maior problema. Mas o Senhor pagou o preço para que nós pudéssemos um dia dizer naquele grande dia: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Oh, tragada foi a morte pela vitória. Glória ao Senhor. Toda honra, louvor ao Senhor. O amor de Deus foi a iniciativa, e o seu amor é uma consequência disso. Ele escolheu te amar primeiro, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora, irmãos, depois de tudo que vimos aqui, olhando para o espelho do que é a nossa vida, nós podemos com sinceridade diante de Deus, não diante dos homens, você mesmo com Deus, você pode dizer: eu amo a Deus, eu amo a Deus como Ele requer, eu amo a Deus como diz o maior mandamento e principal da Escritura, eu amo a Ele. O amor não está nas palavras bonitas, ele está nas prioridades. O que você tem priorizado mais? O que você está deixando de dar a Deus? Se Deus requer tudo, será que é o seu tempo? Será que você tem dado a Deus só o que sobra do seu dia e não tem dado as primícias a Ele? Será que a sua obediência, você só tem obedecido aquilo que é mais fácil obedecer? Aquilo que o Senhor requer para você deixar, você não tem deixado, você não tem feito. Onde é que está o seu maior investimento? Onde você tem dedicado-se mais? Lembre-se do que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Será que o seu tesouro está em Jesus? Ei, quando o tesouro está em Jesus, nada pode roubar, nada pode tirar de nós, porque a paz que excede todo entendimento, nada pode roubar de nós. O que você tem sacrificado pelo reino? Você anseia pela presença dEle? Você quer estar perto dEle, mesmo quando não está aqui na igreja? Mesmo quando não está nos olhos dos irmãos? Você anseia por Ele? Você tem saudade dEle? Jesus fala para o escriba, lá no versículo 34, quando ele veio com o escriba, disse: Senhor, é tudo mesmo isso que o Senhor falou. E Jesus olha para ele e diz: você não está longe do reino de Deus. Estar perto, irmãos, não é o suficiente. Esse homem não estava longe, ele estava perto, mas ele não estava perto o suficiente. Ele não tinha se entregado totalmente. Eu não sei se depois de tudo isso ele escolheu seguir ao Senhor, ele escolheu se entregar de todo o coração ao Senhor. Eu não sei, porque a Bíblia não diz. Mas e nós? O que nós vamos fazer? Vamos se entregar ao Senhor? Vamos deixar o que for necessário? Vamos escolher: Senhor, acende a chama no meu coração, acende a chama no meu entendimento, na minha alma, me dá força, Senhor, para te amar de todo o coração. Deus exige, irmãos, o seu todo. Ame a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Este não
não é o principal mandamento. Este é o único mandamento que importa. Porque se você não cumprir esse, você vai falhar em todos os outros. Porque tudo começa em amar a Deus. Eu amo a Deus, logo eu amo o meu irmão. Eu amo a Deus, logo eu deixo de pecar. Eu amo a Deus, logo eu quero fazer o bem. Eu quero servir. Tudo começa nisso, em amar a Deus. Talvez você esteja como a situação do filho pródigo. Não estava numa situação legal. Estava entre os porcos. Até o momento que ele caiu em si. Até o momento que a ficha caiu. É muito fácil, irmãos, viver a vida que a gente vive na nossa correria e não lembrar do Senhor no nosso dia a dia. É fácil. Mas chega um momento, e quem aqui já acordou de madrugada vai saber disso, que quando você acorda de madrugada e não tem barulho de carro, não tem barulho de casa, você consegue ouvir os carros na BR. Haverá um dia, irmãos, que tudo isso vai passar. Que tudo vai passar e será só nós e Ele. E tudo que as distrações vão passar, as distrações desse mundo vão sair e haverá só nós e Ele. Se fosse hoje, se nós fôssemos encontrar com Ele hoje, como estaria a nossa vida? Nós poderíamos dizer: Senhor, eu tenho amado o Senhor. Senhor, eu tenho me dedicado ao Senhor. Ele poderia dizer: eu conheço ela, eu conheço Ele, eu lembro do seu choro. Eu lembro das vezes que você orou a mim. Eu lembro quando ninguém estava vendo, quando você falou comigo, quando você se quebrantou, quando você estava lendo a Escritura e eu falei contigo. O filho pródigo, ele caiu em si. Ele volta para os braços do Pai, porque nos braços do Pai há misericórdia, há perdão, há amor, há reconciliação, há justificação, há todas novas coisas para nós, irmãos. Não devemos mais pensar o que nós não temos feito, devemos pensar o que vamos fazer daqui para frente. O que vamos fazer com tudo isso? Deus lança uma borracha em tudo isso. Essa é a graça e a misericórdia de Deus. Ele lança uma borracha em tudo isso e começa tudo novo. Porque quando você decidir, quando cair em si, quando começarmos a amar a Deus de todo o nosso ser, irmão, o Pai virá ao nosso encontro com um abraço caloroso de amor e paz. Porque Ele nos ama, porque Ele estará correndo ao nosso encontro. Porque antes de você o amar, Ele te viu, Ele te amou, Ele pagou o maior preço por você. Eu convido todos os irmãos a fechar os seus olhos. Feche seus olhos nesta noite. Eu convido você a pensar onde é que está morto. Qual é o lugar que está morto? É o teu coração que está morto? É o teu entendimento que está morto? É as tuas forças? Eu quero te apresentar um Deus que incendeia, um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é poderoso para incendiar o teu coração, mas Ele quer que você se entregue a Ele. Ele quer que você se entregue tudo a Ele. Ele quer que você diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não precisa mais procurar, Senhor. Eis aqui, Senhor. Quero te adorar com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, Senhor. Toma o meu coração, incendeia o meu coração de amor por ti, Pai. Me dá entendimento da Escritura, me dá entendimento para te conhecer, Senhor. Me dá forças para te buscar, Pai. Ó Senhor, visita-nos, Senhor. Você não pode adiar isso. Você não pode mais comece hoje a entregar tudo a Ele. Jesus chegou ao seu coração, chamou o seu nome e você atendeu. Você lembra quando Ele enviou? Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer
vai amparar. Ele é aquele que está sempre perto. Ele está sempre ao nosso lado. Ele vai fazer novas todas as coisas. Se você se entregar a Ele, você vai experimentar o sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Se o amanhã me trouxer
nós Bendito é o meu nome. saiamos essa noite daqui, não somente perto, mas entregue totalmente a Ele. Que você possa sair daqui essa noite. Que você venha sair daqui essa noite, amando Ele de todo o coração, de todo o seu ser. E eu posso te adiantar que vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus abençoe.